Olá! Em suma, quando diversos povos de origem germânica deixaram suas antigas terras ao norte da Europa e passaram a migrar pacificamente ou invadir o antigo território romano, teve início um longo processo de sincretismo cultural entre os chamados povos bárbaros e os romanos. Tanto é que hoje chamamos os reinos derivados dessa nova conjuntura de romano-germânicos, uma vez que ambos sistemas culturais colaboraram com inúmeros elementos, formando uma nova cultura tão romanizada quanto germanizada. As migrações pacíficas de bárbaros ocorreram durante os séculos II e III e contaram com a autorização dos governantes romanos, que viram nos germânicos aliados capazes de ajudar na defesa do território em um período bastante conturbado da história romana. Por volta dos séculos V e VI, novas levas de bárbaros adentraram ao território do Império de maneira violenta. Isso se deve ao aumento do poderio huno que ameaçava a segurança do território original destes povos. Vale ressaltar que os germânicos eram divididos em diversos povos e desta forma formaram reinos independentes. Nesse vídeo eu falarei sobre os reinos germânicos. Esse vídeo é o quinto da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Burgúndios, anglo-saxões, vândalos, francos, ostrogodos, suevos, visigodos. Após as invasões germânicas do século V, esses povos formaram diversos reinos no território que antes pertenceram ao Império Romano do Ocidente. Tais reinos se caracterizaram pela integração de aspectos da estrutura administrativa do Império Romano com tradições germânicas, como o poder fragmentado entre chefes guerreiros e uma forma de apropriação da terra que combinava a propriedade comum e a propriedade individual do solo. Por isso, são conhecidos como reinos romano-germânicos. Outra de suas características foi a curta duração. De todos eles, o mais estável, duradouro e influente foi o dos francos, que chegou a se expandir até se transformar em um império. Em 429, depois de se fixarem no norte da África, os vândalos ocuparam Cartago e, posteriormente, a Córcega, a Sardenha e parte da Sicília. Entre 534 e 535, contudo, foram derrotados pelos bizantinos e seu território foi anexado ao Império Romano do Oriente. No século seguinte, a região seria conquistada pelos árabes e passaria a fazer parte do Império Muçulmano. Na Península Itálica, os érulos que ocupavam a região desde 476 foram vencidos pelos ostrogodos que ali fundaram seu reino em 493. Sob o comando de Teodorico, eles fixaram sua sede em Ravenna, última capital do Império do Ocidente, mantendo parte da estrutura administrativa dos romanos. Em 553, porém, o território ostrogodo foi conquistado pelo exército bizantino. Um pouco mais para noroeste, os burgúndios fundaram seu reino em 443, mas seu território foi anexado ao Reino Franco em 534. Já no extremo oeste da Europa, na região onde hoje se encontra a Galícia, surgiu em 409 o reino dos suevos. Em 472, outro povo germânico ocupou o restante da Península Ibérica e o sul da Gália. Eram os visigodos. Em 507, os francos expulsaram os visigodos da Gália, mas em 585 os visigodos conquistaram o reino suevo. Mais tarde, perderam o sul da Península Ibérica para os bizantinos. Em 711, os árabes ocuparam quase toda a Península Ibérica. Com isso, os visigodos que tinham se convertido ao cristianismo arianista tiveram de se refugiar nas montanhas das Astúrias, ao norte, de onde partiriam séculos mais tarde para reconquistar o antigo território. Para que não fiquem dúvidas, vale a pena falarmos um pouco mais sobre o arianismo. Em 325, o imperador romano Constantino I, o mesmo que ordenou a construção de Constantinopla, convocou uma grande reunião de bispos cristãos na cidade de Niceia, na Ásia Menor. O encontro, considerado o primeiro concílio ecumênico da Igreja,
tinha por objetivo resolver uma divergência entre os cristãos relacionada com a natureza de Cristo. A doutrina então dominante estabelecia que Jesus fazia parte de uma trindade formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Dessa forma, Jesus tinha uma parte divina e uma parte humana, pois nascera de uma mulher. Essa posição, defendida pelo bispo de Roma, era denominada trinitarismo. Em oposição a ela, um sacerdote de Alexandria chamado Ário afirmava que Jesus era apenas humano e não divino, embora fosse um ser excepcional. O Concílio de Nicéia condenou a doutrina de Ário, o chamado arianismo. Para os trinitaristas, tratava-se de uma heresia que ameaçava a unidade da Igreja Católica. Católica é uma palavra derivada do grego que significa universal. Apesar disso, alguns bispos continuaram a defendê-la e o filho de Constantino, o imperador Constâncio II, tornou-se arianista. Mais tarde, o arianismo foi definitivamente condenado pelo Segundo Concílio Ecumênico realizado em Constantinopla em 381. Isso não impediu que o arianismo chegasse à Europa, levado pela mão de Úlfila, um sacerdote enviado a Constantinopla, onde assimilou a doutrina de Ário. Ao voltar ao Ocidente, Úlfila traduziu a Bíblia para a língua gótica e contribuiu para a conversão de ostrogodos, visigodos, burgúndios e outros povos germânicos ao arianismo. Com a conversão de Clovis ao cristianismo em sua versão trinitarista, ou seja, ao catolicismo, o Papa, que é um título atribuído ao bispo de Roma pelo imperador Teodósio, a partir de 390, viu fortalecida sua posição entre os reinos germânicos que se formava na Europa Ocidental. Por fim, para concluirmos esse vídeo, eu falarei brevemente sobre os anglos e os saxões. A Bretanha, ilha onde hoje se encontram a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales, foi invadida a partir de 450 por jutos, anglos e saxões, que eram povos germânicos provenientes do norte da Europa. Dessas invasões surgiram 7 reinos, conhecidos mais tarde como Epitarquia. Esses 7 reinos são Essex, Wessex, Sussex, East Anglia, Nortúmbria, Bernícia e Deira. Nos séculos 9 e 10, a região sofreu invasões de povos provenientes das atuais Noruega e Dinamarca, que são os vikings. Em 1016, um rei viking Canuto tornou-se soberano de quase toda a Bretanha. Após sua morte, em 1035, contudo, os anglos-saxões retomaram o poder para perdê-lo mais tarde, em 1066, para os normandos de Guilherme o Conquistador, ele próprio um descendente dos vikings. No próximo vídeo eu falarei sobre o Reino Franco. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o Reino Franco. Um grande abraço e tchau, tchau.